Então, nós estamos a dizer que iríamos explicar qual era a reivindicação dos médicos. Bem, os médicos, o que eles queriam não era mais nem menos do que o cumprimento daquilo que eram os direitos que constavam do próprio Estatuto dos Médicos. E aquilo que eram os direitos que constavam do regulamento do Estatuto dos Médicos. Mas os médicos chegaram a um acordo com o governo, em que os médicos aceitaram ceder em 7 pontos. 7 pontos. E esses 7 pontos que os médicos aceitaram ceder, primeiro, os médicos aceitaram que podia-se reduzir os quantitativos do salário da TSU, na tabela salarial única. 2. Os médicos aceitaram a redução da chamada remuneração extraordinária. Os médicos aceitaram a redução do tal chamado subsídio de investigação, que era para reduzir o subsídio de investigação, que era de 20% para 5%. Os médicos aceitaram reduzir o subsídio de exclusividade de 40% para 5%. Os médicos aceitaram reduzir o subsídio de turno de 30% para 7,5%. Os médicos aceitaram reduzir o subsídio de risco de 30% para 5%. Os médicos aceitaram reduzir o subsídio de localização, que era de 15% para 5%. Conforme vê, os médicos cederam em 7 direitos. O governo, qual era a contrapartida do governo? O governo deveria garantir apenas 5 pontos. Quais são os 5 pontos? Primeiro, fazer o correto enquadramento dos médicos na nova tabela salarial única, porque os médicos tinham um enquadramento injusto. 2. Garantir o pagamento do chamado subsídio da diuturnidade. 3. Garantir o pagamento do chamado subsídio de investigação e disponibilidade. 4. Garantir o pagamento dos subsídios corretos aos recém-admitidos, os recém-formados. E por último, era para garantir o pagamento dos retroativos que os médicos mereciam desde a introdução da TSU até o período das negociações. Portanto, os 7 pontos os médicos cumpriram todos, dos 5 pontos o governo não cumpriu nenhum. Que isto tem que ficar claro para toda a gente. Você que está aí em casa a assistir deve perceber, porque às vezes é passada uma imagem, é passada uma mensagem totalmente errada do qual é que foi o posicionamento da classe médica. Portanto, a classe médica cedeu, volto a repetir, em 7 direitos e o governo deveria ceder ou cumprir com aquilo que chegou a acordo em 5 pontos dos quais não cumpriu nenhum. E é isto que levou os médicos, em definitivo, a concretizarem o anúncio da chamada terceira greve nacional dos médicos. Portanto, esta é que é a situação real, este é que é o ponto em que o próprio governo chegou com os médicos, este é que é o ponto em que o governo está a lidar, está a gerir este assunto. E agora vamos lá ver uma coisa. O que é que em 2013, todo este processo histórico, como é que o governo lidou com o assunto? Primeiro, como eu disse, foram intimidações, foram ameaças, e uma coisa que está a acontecer de novo agora em 2023, passados 10 anos, é a ameaça de rescisão do contrato com os médicos e a ameaça de contratação de outros médicos. E em 2013 chegou-se a contratar 100 médicos cubanos. Agora, hoje que estou a falar, o Conselho de Ministros ainda reuniu-se há 2 dias, o Conselho de Ministros também ameaça agora contratar 60 novos médicos. E ameaça também que os médicos que não cederem à pressão podem vir a ser desvinculados da função pública. Portanto, o quadro é sempre o mesmo. A forma como se lida com o assunto é o mesmo padrão que 2013. O método da força, da ameaça, da intimidação, da redução dos salários, da redução dos subsídios, da contratação de novos médicos
Portanto, este é que é o quadro, é a forma como o governo está a lidar com este assunto. É um assunto bastante sério, um assunto que está a criar problemas muito sérios a nível da classe da saúde. Mas, para além disto, existem questões básicas que o próprio Estado não consegue resolver em termos de condições de trabalho dos mais básicos. Mas para nós chegarmos a esta, que é a nossa terceira e última parte da nossa reportagem sobre a greve dos médicos, nós vamos agora para o Ministério da Saúde, onde vamos fazer a nossa terceira parte. Até já e mantenha-te aí!